Então, hoje vamos falar sobre o JR Pass, que é um método de deslocamento no Japão, né, ilimitado. Então, no período que você contratou, você pode viajar o quanto você quiser, sem limite nenhum, né? E só é possível para pessoas que não moram no Japão. Você pode usar na maioria dos Shinkansen, que são os trens-bala. Você pode usar em vários Densha, que são trens convencionais, né, vários trens urbanos. Pode usar no monotrilho de Tóquio, que vai para um aeroporto, no Narita Express, que vai para outro aeroporto, para alguns ônibus, e numa balsa, que vai para Miyajima. Então, nós só usamos os três primeiros, Shinkansen, Densha e trem urbano, que também é Densha, na verdade. O Shinkansen é agendado e tem assento marcado, então ele é bem parecido com um avião. Tem lá o horário que sai, bem certinho, é, você reserva o local, né, o assento, é bem igual a um avião. Ele, o trem convencional é a mesma coisa, né? É agendado, tem assento marcado. Esses que são agendados e têm assento marcado, nós não tivemos nenhum problema com eles, tá? Então a gente ia lá, a hora que a gente precisava viajar, a gente ia lá e tinha para questão assim, de uma hora depois já tinha o trem, tá? Ou até antes, né? Às vezes a gente até tinha que deixar passar porque era muito corrido para pegar o primeiro disponível, tá? Então, mas assim, foi bem tranquilo nisso aí, não tinha limitação para achar algum disponível logo, né? Talvez ali uma data comemorativa no Japão, que tenha muita viagem, talvez tenha alguma dificuldade. Mas como a gente não passou por isso, nós não tivemos dificuldade alguma, né? E tem o trem urbano, que é o trem de transporte ali de pessoas no dia a dia, né? Então, pessoas que estão indo para a escola, que estão indo trabalhar. Esses também tem vários que são do JR, né? E o bilhete cobria também. Importante é que os trens que não têm assento marcado, você não tem esse procedimento de ir na, naquele terminal de autoatendimento, escolher a origem, destino e tal, imprimir a passagem, tá, o bilhete de passagem. Ali não, é só você usa o seu JR Pass para passar na catraca, entra no trem e vai, tá? Não tem essa burocracia de reservar assento, tá? Então, você não tem que reservar assento, é simplesmente você entra e pronto. O, a compra foi feita com cartão de crédito e foi entregue um voucher aqui no Brasil, tá? Junto eu comprei um SIM card, né, para dados móveis. Então, já falando desse SIM card, ele funciona muito bem, só que eu tive um probleminha de configuração que no começo ele não funcionou, tá? Até eu arrumar essa configuração aí, ele não estava funcionando. E aí os funcionários do JR, ninguém sabia como resolver, tá? Então, apesar de ter sido um erro meu, é importante saber que no que depender dos funcionários, pelo menos para SIM card, você não vai conseguir ajuda não, tá? Você tem que se virar. Então, você pode comprar para 7, 14 ou 21 dias e para ter noção de preço, 7 dias está US$ 330 e 21 dias estava US$ 666, né? Então, em valores que eu vi hoje, agora em agosto de 2026. Né? Crianças abaixo de 12 anos, né? Então 11 anos ou menos, pagam meia. Tá? Então, exatamente metade do preço de um adulto. É possível comprar esse tipo de passe para uma região específica, né? Então, assim, uma região do Japão, vou ficar só no norte do Japão, compra só para o norte, é mais barato. Só na região de Tóquio, leste, se não me engano. Vou para o sul, fica só no sul, compra só do sul. Só que
como a gente ia viajar para vários lugares, então a gente comprou o nacional mesmo, que é um pouquinho mais caro. Então, para você ter, para você entender como que funciona, você comprou e aí é importantíssimo colocar um endereço de entrega, né? Tem que ser um endereço em que você tenha certeza que chegou ali, você vai receber. Então não pode ser aquele negócio do, não tinha ninguém lá para receber, ou o endereço estava meio ruim, é meio confuso, então a pessoa quando foi entregar não achou exatamente o lugar, sabe? Se você não receber ele fisicamente, não tem valor nenhum, né? Eles vão entregar um voucher para você. Aliás, você pode até pedir para entregar no Japão. Só que se você pedir para entregar no Japão, você tem que ter certeza que vai entregar num lugar que você vai pegar depois, tá? E esse voucher você vai ter que levar lá para o Japão. Então você vai chegar no Japão, vai procurar uma agência do JR. Essa agência tem nos aeroportos, tá? Então isso é bem tranquilo. E quando você chegar lá, você vai apresentar esse voucher e vão fazer o cadastro e tal, e vão te entregar esse passe. Tá? Então esse é o que vale mesmo. Tá? Você trocou o voucher por esse passe, o voucher você pode guardar que você não vai usar mais. Tá? E importante que no canto inferior esquerdo tem uns números ali que correspondem aos últimos dígitos do passaporte. Tá? Então, em especial se você está viajando com várias pessoas juntos, cada um vai ter o seu próprio passe, tá? É importante se você, não sei qual que é de quem. Então você sabe que pelos dígitos ali embaixo correspondem aos últimos dígitos do passaporte. Né? Então com esse passe você vai num terminal de autoatendimento do JR. Você vai escanear o QR Code, vai preencher ele com alguns dados, né? O dado do passaporte, o número do passaporte, principalmente, por isso que é importante você saber qual ticket é de qual pessoa, né? Porque você vai escanear um ticket e vai ter que colocar o passaporte correspondente àquele ticket. Né? Aí você vai selecionar a origem, o destino, o horário, vai ver os trens disponíveis, vai selecionar o assento e aí ele vai emitir a passagem propriamente dita. Tá? Então esse bilhete de passagem ele não serve para muita coisa, não. É só para você saber assim quando que é um comprovante físico de agendamento. Né? Então ele vai ter a linha, o horário, o assento. Né? Então é mais para você saber para onde que você vai. Mas como comprovação de pagamento, você vai usar aquele outro que tem o QR Code. Então, importantíssimo não perder o voucher até chegar no Japão. E quando você trocar o voucher pelo PASS, não perder esse PASS de jeito nenhum. Tá? Porque perdeu qualquer um deles, se perde o direito aquilo que você pagou. Tá? E eles são bem claros nisso. Se você não tiver com os documentos físicos, não tem como recuperar.